Ribeira de Iguape é um rio que já no século XIX sofreu com a ação do homem. O curso natural de suas águas foi desviado após a construção do canal artificial Valo Grande. Um volume de água considerável do Iguape, que iria para o oceano, passou então a ser direcionado à região estuarina do Mar Pequeno, interferindo no ecossistema local. Diante de mudanças tão significativas, uma pergunta passou a conduzir pesquisadoras do campus da Unesp em Registro, próximo dali, dedicadas a estudos com animais de água doce. Quais espécies estão vivendo nessa região? Ao buscar por respostas, elas descobriram uma espécie nova de microcrustáceo, que recebeu o nome de Macrotrix lourdesi. Meu nome é Giovana, eu sou docente da Unesp de Registro desde o ano de sua criação, em 2003. E também sou coordenadora do LabCrust, Laboratório de Biologia e Cultivo de Crustáceos. A Unesp de Registro, ela se localiza numa região conhecida como Vale do Ribeira, que se localiza no sul do estado de São Paulo. É uma região rica em biodiversidade e também com muitas reservas de água doce. Então, minha linha de pesquisa aqui na unidade está focada nos camarões de água doce e em outros decápodos, também deste ambiente aquático. Durante o mestrado e doutorado, foquei mais nos animais marinhos, nos crustáceos marinhos, e ela foi toda realizada, a minha pós-graduação, no Instituto de Biociências, junto ao Departamento de Zoologia, no núcleo de estudos chamado de NEBEC, que é o Núcleo de Estudos em Biologia, Ecologia e Cultivo de Crustáceos. Em 2013 surgiu a ideia de realizar um projeto de pesquisa que deu suporte à descoberta da nova espécie de microcrustáceo, que essa espécie pertence à classe Branquiópoda da superordem Cladócera. Esses microcrustáceos eles são conhecidos popularmente como pulgas d'água, que são animais muito comuns em corpos de água doce, embora eles sejam muito pequenos e de difícil visualização, então a gente acaba não vendo esses animais a olho nu, mas eles são muito comuns nesses ambientes. Então este projeto ele foi coordenado por mim e teve o auxílio da FAPESP. Então o objetivo deste projeto foi estudar as larvas e os adultos dos camarões nesta região do curso inferior do rio Ribeira de Iguape. E para isso, para a gente estudar as larvas desses camarões, foram realizadas coletas de zooplâncton, com uma rede de plâncton específica para este fim, onde não somente as larvas de camarões foram coletadas, mas também toda a comunidade zooplânctônica, onde os cladóceros também estão presentes. A escolha do local de coleta, ela foi feita para englobar o ambiente onde as larvas dos camarões ocorrem, se desenvolvem, que é uma região que necessita de água salobra, ou seja, no curso inferior deste rio, que é no município de Iguape. Bom, dessa forma, nós delimitamos 3 áreas de coleta, sendo 2 no percurso normal deste rio e outra no canal artificial Valo Grande. Então, as amostragens elas foram feitas mensalmente por um período de 12 meses com uma rede de plâncton. E esta rede ela foi jogada na água e tracionada por um barco de motor de polpa, sempre nos horários de maré vazante, pois o objetivo dessas amostragens era coletar as larvas de camarões que são trazidas pelas correntezas do rio para esta região estuarina, onde elas vão se desenvolver. Então, os estudos neste local, eles são muito importantes, porque assim poderemos conhecer quais são os animais que estão vivendo neste ambiente e outros ainda que estão sendo trazidos pelas correntezas do rio. Além disso, os estudos de zooplâncton nesta área, eles são muito antigos, eles datam da década de 70, de 80. Então, fazendo esses estudos agora, deste levantamento, toda essa comunidade zooplânctônica, vai nos responder muitas coisas acerca do que está acontecendo lá, qual é a biodiversidade agora que está presente nesse ambiente e podemos fazer ainda uma comparação com o passado. O material coletado passou a ser analisado em laboratório e integrou uma pesquisa de iniciação científica.
Foi durante os estudos da aluna de Engenharia Agronômica Daniele Bastos de Freitas que ocorreu a descoberta do novo microcrustáceo. E ela contou ainda com a parceria de pesquisadores de universidades como a Federal de São Carlos e a Federal de Jataí para identificar e descrever essa nova espécie. Ter realizado esse projeto de iniciação científica foi algo extremamente importante e desafiador profissionalmente, porque através dele tive a possibilidade de desenvolver diversas atividades dentro da área da pesquisa, além daquelas observadas no meu curso de graduação. Isso também serve como incentivo para que novas pesquisas sejam feitas, demonstrando a importância da pesquisa para o país e para as universidades. A descoberta foi recentemente publicada em um artigo científico em uma das revistas mais importantes sobre a taxonomia de animais. Eu me chamo Francisco Diogo Rocha Souza, eu sou professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Jataí, aqui no sudoeste goiano. Quando a gente fala sobre Macrotrix lourdesi, sobre essa nova espécie, essa nova descoberta, a gente precisa apontar dois aspectos interessantes sobre esse animal. O primeiro aspecto está relacionado à sua morfologia. Macrotrix lourdesi é um animal que tem dimensões corpóreas muito reduzidas. Então ele não passa, assim, os maiores animais, maiores indivíduos que nós encontramos não ultrapassaram 700 micrômetros de tamanho, de comprimento. Mas mesmo assim, sendo animais muito pequenininhos, com dimensões corpóreas muito reduzidas, eles são animais que possuem características muito próximas a de crustáceos que nós observamos normalmente, que nós estamos acostumados, como caranguejos, como camarões. Então, Macrotrix lourdesi possui uma cabeça bem definida, ele possui um tórax que carrega apêndices, ou como a gente chama vulgarmente, patas, pernas, justamente as características observadas na cabeça de Macrotrix lourdesi. E no conjunto de aspectos relacionados ali, aquelas patas, aquelas pernas, esse conjunto de características fez com que nós descrevêssemos essa nova espécie. Nós descrevemos essa nova espécie baseado nesse conjunto de características e também comparando essas características com animais já descritos na literatura, para o mundo e também para a América do Sul. E realmente encontramos que as características morfológicas observadas em Macrotrix lourdesi não é observada em nenhum animal descrito para a América do Sul. E isso deu suporte para que nós descrevêssemos essa nova espécie. Um outro aspecto muito importante é o aspecto ecológico. Macrotrix lourdesi faz parte de um grupo chamado de Cladócera, um grupo de crustáceos que possuem dimensões corpóreas reduzidas. Ali, animais podem ter entre 300 até 1,5 milímetro, dependendo da espécie que a gente está trabalhando. E só que, embora eles sejam animais muito pequenininhos, eles têm uma importância ecológica muito elevada. Por quê? Porque eles são animais que fazem parte do fluxo de energia nos ecossistemas aquáticos. Por exemplo, Macrotrix lourdesi é uma espécie que pode servir de alimento para outros invertebrados, ou seja, ser item alimentar de outros invertebrados, ser item alimentar de peixes, ou seja, de animais vertebrados, de predadores de topo de cadeia, e assim fazer com que ocorra um fluxo de energia dentro dessas teias tróficas. Então essa é uma importância muito grande de Macrotrix lourdesi do ponto de vista ecológico. Os próximos passos dessa pesquisa serão analisar o restante do zooplâncton referente aos outros 2 pontos de coleta no Rio Ribeira de Iguape e procurarmos por mais indivíduos de Macrotrix lourdesi para podermos entender melhor a biologia e a distribuição dessa espécie na região. Além disso, com a finalização dessa análise do zooplâncton, poderemos entender melhor a dinâmica da comunidade desses organismos e podemos fazer estudos futuros, comparativos, e verificar se os impactos antrópicos na região poderão estar influenciando ou não esses animais que são tão pequenos em tamanho, mas que possuem uma importância muito grande, uma importância gigantesca para o ecossistema onde eles vivem.